Olá pessoal, nessa 19ª aula nós vamos estar vendo então a questão de geração de arquivos Gerbers e drill, né, para referente à fabricação da placa, né? Agora a nossa PCB está feita e nós precisamos fabricar a placa. O arquivos Gerber, muita gente não conhece, né? Nem não sabe nem para que serve. Principalmente o pessoal, geralmente o pessoal da área comercial das empresas, né? Eles só sabem assim, sabe que precisa do arquivo Gerber, né? Para fazer a placa. Né? O que é. Então vamos tentar explicar isso daí. O arquivo Gerber, de fato, são os arquivos necessários para se fabricar a placa. Né? O processo produtivo de uma PCB exige-se arquivos Gerber. Mas o que são esses arquivos Gerber? Não é? Então tudo tem a ver com o processo de fabricação da placa. Então, primeira coisa, o, como é que a gente transfere a informação que está no CAD, não é? Que nós trilhas, as ilhas, a serigrafia, a máscara de solda, aquele stackup que nós definimos, não é? Como é que nós transferimos toda essa informação para a nossa placa de cobre lá? Daí entra o arquivo Gerber. O arquivo Gerber nada mais é do que você pegar layer por layer do que está no stackup, não é? E transferir aquela informação para um meio físico, para o que nós chamamos de fotolitos. Não é? Fotolitos são a imagem do seu layout num filme de poliéster. Né? É processo fotográfico. Então, de onde vem esse nome Gerber? Esse nome Gerber é mais ou menos a mesma história do lâminas de barbear da Gillette, né? O pessoal fala Gillette, mas é lâmina de barbear. Vai ser Bombril, mas é aquela palha de aço lá. Então, Gerber, antigamente, eu falo antigamente, pode pôr 30 anos para trás aí. Como é que se fazia quando você tinha um arquivo, né, que você queria pôr no papel para revisar? Então você usava-se de uma impressora ou de uma plotter, não é? Hoje a plotter que usa caneta, não é? Ou algumas usam grafite para você imprimir o seu desenho, né? E de arquitetura, em construção civil, tem isso daí. Então você tem lá um desenho 2D feito numa plotter que usa caneta. Não é? Então, na caneta, ela consegue desenhar a espessura de uma parede, de uma trilha, de um painel elétrico. Então, tem lá diversas qualidades. No caso nosso, nós não estamos querendo imprimir um papel, nós precisamos imprimir o nosso trabalho num poliéster, num processo fotográfico, não é? Então, num filme. Então, nós não estamos trabalhando com plotter, nós estamos trabalhando com photoplotter. Então, a photoplotter mais famosa que tinha, ou que até hoje, era chamada Gerber. Então, o que, que ela fazia? Ela não, ela usava o seu desenho, ela transferia o seu desenho das trilhas, da serigrafia, da máscara, em um filme de poliéster. Esse filme era revelado e aí, em escala 1:1, né, gerou, e a gente tinha o nosso fotolito. Então, e através do fotolito é que você iria sensibilizar, não é, processo fotográfico lá o seu laminado, o PCB de cobre mesmo. Então o nome Gerber vem da photoplotter que usava roda de abertura, né? Então não é canetinha imprimida no papel, é uma roda de abertura que passava um feixe de luz. Esse feixe de luz sensibilizava um filme e o filme era uma réplica do seu trabalho, né? Então você tinha um filme para as trilhas, um filme para serigrafia, um filme para máscara de solda e assim por diante, lá do top, lá do bottom. Então era assim que funcionava. Então você tinha rodas de aberturas específicas para cada diâmetro, cada flash que você usava. Sensibilizava um filme, o filme era revelado, ó, aqui está mostrando sensibilização do filme, é um feixe de luz. Depois o filme era revelado e aí você tinha o fotolito, tá bom? Então a fotopoter Gerber era usada para plotar, digamos assim, o seu desenho num filme, tá bom?
E graças a Deus isso aqui não existe mais. Hoje em dia é tudo automatizado. Nós continuamos gerando o arquivo Gerber, porque ficou, continua, e só que hoje é automatizado, né? Você na hora de selecionar, você fala que quer gerar na extensão 274x e ele já gera automaticamente as aberturas, já não precisa você associar tamanho de trilha com a abertura, nada disso mais, é tudo automático. E você também gera os arquivos drill de furação, não é? Para o equipamento poder executar a furação da placa. Então vamos supor aqui, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos já um filme que foi gerado, ele foi revelado em cima da placa de cobre, não é? Esse aqui é um filme na cor azul. Esse daqui é o. Tem um nome esse filme, eu acabei esquecendo. Mas é. Então o fotolito é revelado em cima desse filme que cobre a placa toda. Quando você revela a imagem, aqui você tem a imagem das trilhas. Olha, tudo que é azul aqui é cobre. Né? Você quer que fique cobre, tudo que está azul, inclusive as trilhas, ó, tá vendo? As trilhas, ilhas, tudo isso aqui. E você vai para um processo de corrosão daqui. Tudo que está em azul está protegido, não corrói. Tudo que está branco aqui, no meio aqui, vai ser corroído. Então, aí você tem a sua PCB, né? Então, o próximo passo aí vai ser provavelmente aqui no estado que está, talvez a furação, se é que ele não faz. Inclusive é uma curiosidade. A primeira coisa que o pessoal faz na placa não é fazer as trilhas, é fazer a furação. A furação é a primeira coisa que é feita. Depois é revelado o filme, tudo, e aí você tem as trilhas. É impressionante, né? Então, é, de novo, né? O arquivo Gerber é para você gerar os filmes. O filme você sensibiliza né, em cima do cobre. Existe aqui um filme sem revelar em cima da placa. Você revela o seu fotolito através de processo de revelação mesmo, fotográfico, né? Você transfere a imagem do fotolito para a sua placa, depois você corrói tudo aquilo que não está protegido e tem as trilhas, tá bom? E quais são os layers de Gerber que a gente gera, né? Depende do stack-up da sua placa, não é? Então, se você tem aqui uma placa, seguindo o nosso exemplo, uma face simples, você tem que ter um fotolito da serigrafia top, um fotolito do layer da máscara de solda, um outro das trilhas, que é o laminado de cobre aqui, e um outro, se você tiver serigrafia do lado do bottom, também você tem que gerar. E por fim, eu não menciono aqui, mas se essa placa você tiver um processo de refusão, tiver componente SMD, então você vai gerar um outro arquivo aqui que não está relacionado à fabricação da placa, mas está gerado com a montagem, que nós vamos estar vendo depois aí, que é um arquivo que vai dar origem ao stencil. Então é um arquivo que contém somente as informações das ilhas de solda dos componentes SMDs. Tá? E por último aqui um layer de simbologia de furação, porque também é importante você saber aonde estão os furos e qual é a simbologia, qual o tipo de furo que você está fazendo. Isso é importante você ter também no seu nos fotolitos, né? Então é um conjunto de fotolitos que vai ser usado para fabricar essa placa. Se for uma placa dupla face, você vai ter, com toda certeza, um fotolito referente à serigrafia top, um segundo da máscara de solda top, um terceiro das trilhas top, um quarto das trilhas bottom, um quinto da máscara de solda bottom e um sexto referente à serigrafia bottom. Fora isso, você tem um sétimo referente à simbologia de furação, né? Geralmente a furação é true hole, nós estamos falando de true hole aqui,
não é processo blind e nem bird, que é mais complexo, mais furos passantes. Então você tem um fotolito só da simbologia de furação. Aqui também vale o mesmo exemplo do anterior. Se você tiver componente SMD no top e no bottom, ou em ambos, ou um só, você vai precisar muito provavelmente gerar o stencil para aplicação da pasta de solda. Então você tem um layer a mais para se gerar o stencil top e o stencil da pasta de solda bottom. Esse layer contém somente as ilhas de solda dos componentes SMDs top e um outro que contém somente a informação das ilhas de solda dos componentes SMD bottom. E aí dessa forma nós estamos criando um stencil top e um stencil bottom. Nós vamos ver o que é isso logo mais à frente aí, tá? É mais para fixar. Então essa é uma imagem do que seriam os layers dos Gerbers gerados, né? Então eu tenho uma placa aqui face simples, com serigrafia top e bottom, trilha só de um lado, máscara de solda, simbologia. Então eu geraria um filme da serigrafia top, um filme com a serigrafia bottom, um outro filme com as trilhas, né, do lado top, a máscara de solda. A máscara de solda, lembrando vocês, você gera uma tela de serigrafia aonde você aplica uma resina que protege as trilhas. Então tudo que você vê aqui de branco vai penetrar uma tinta e vai proteger tudo o que tiver em branco aí, menos o que tiver marronzinho e o que tiver vermelho. O que está marronzinho são as ilhas de solda. Então você não pode passar o esmalte, né, protetor, em cima da solda. Você quer que solde ali. Então aquela máscara verdinha, digamos assim, não vai estar aplicada em cima do ponto de solda, né? Então vai estar. Por isso que eu te falei, a máscara de solda vai ser aplicada onde está branco aqui. Tá? Onde é branco é onde aplica-se a máscara de solda, e onde está escurinho, marronzinho, e onde está vermelho, não tem a aplicação daquela máscara verde. Tá? O efeito disso é quando você passa essa placa na solda onda, todos esses lugares aqui, como não tinha máscara verde, vão pegar solda, vão ficar com solda, né? Então a própria solda depois é que vai proteger contra a oxidação do cobre. Tá? E aqui a serigrafia, perdão, a simbologia de furação, não é? Falando que aqui eu estou usando um furo J, depois tem que ver na tabela o que é J, o que é K, o que é C, o que é D, o que é A, B. São tipos de furos diferentes. Como é que eu sei isso aí? Quando você gera o arquivo drill tem essa simbologia. Nós vamos ver logo mais aí. Aqui numa placa de 4 camadas, então nós geraríamos uma serigrafia top, uma máscara de solda top, uma trilha top, um layer de trilhas interna 1, interna 2, as trilhas do lado bottom e a serigrafia do lado bottom, não é? Fora isso, se tivermos processo de solda por refusão de componente SMD, nós teríamos que estar gerando aqui também um arquivo stencil do lado top, não é? E um arquivo para gerar o stencil do lado bottom, contendo exclusivamente e tão somente apenas as informações das ilhas de solda dos componentes SMD top e bottom, tá bom? Para gerar o stencil. E aqui, esse é um exemplo de um arquivo drill, né? Um arquivo drill que é um arquivo ASCII2, você consegue editar, inclusive, tem que tomar muito cuidado para isso. Mas ele tem que a relação das ferramentas, olha, ferramenta 1
é um furo de 1.19, 1.2 aqui, né? Ferramenta 2 é furação de 1, ferramenta 3, furação 0,8, ferramenta 9, 0,5. Então, isso são brocas diferentes que a máquina vai usar, né, seguindo essa sequência aí. Então, toda furação da ferramenta 9, que é furo de 0,5, então essas coordenadas XY aqui, né? Onde estão essas coordenadas? Essas coordenadas elas obedecem a partir de um 00. Né? Se você esqueceu, não pegou o seu 00 e colocou, geralmente no canto inferior esquerdo da placa, é a origem da placa para pick and place, é a origem do drill para fazer furação, não é? Então, se você esqueceu, a sua origem com certeza está em algum lugar. Né? O que pode acontecer é de você ter coordenadas XY positivas e negativas, dependendo de onde tiver a sua origem. Isso vai dar um certo trabalho para o operador que está programando a máquina, né? O bom é ter só coordenadas positivas partindo da origem, canto inferior esquerdo da PCB, né? Aqui eu tenho um vídeo que vai mostrar para vocês o uso dessas coordenadas, né, uma CNC fazendo a furação. Né? Então você gera lá o arquivo de coordenada. Olha, essa é uma CNC, tem 6 cabeças, se eu não me engano. Então tem um preparativo. Observe que o cobre aí, olha, não foi revelado, não foi nada, não tem trilha, não tem nada, é cobre nu. Então ele está preparando, está travando as placas, ele põe uma placa de alumínio antes aí, né? Bom, é chinês, dá para ver, né? Olha aí a furação. Ela tá furando baseada numa coordenada de uma ferramenta X. Agora ela vai trocar a ferramenta. Ela pegou uma outra ferramenta que o programa que você gerou especificou, é uma outra broca, ela troca, verifica a broca, não é? E vai começar a furar baseado na coordenada lá da placa. Olha a velocidade. Ela não fura uma placa de cada vez, ela fura sanduíches de 3 placas cada vez e várias sanduíches de uma vez só. Então ela tem aí, essa máquina tem 6 cabeças, ó, toda furada de acordo com o seu. Então, observem que não tem trilha, não tem nada, né? Então primeiro ela fura, depois agora que vem o processo o que ela vai fazer agora? Ela vai pegar a placa, vai sensibilizar essas placas de cobre nu, né? Vai transferir a informação do fotolito para a placa através de um filme. Lembra aquele filme azul que eu comentei com vocês? Então ele vai cobrir essa placa com um filme azul. Já eu falo azul porque é a cor normal. Esse filme azul vai ser sensibilizado com o seu fotolito. Depois ele entra num processo químico que vai revelar esse filme e depois vai entrar num processo de corrosão onde ele vai corroer tudo o que não está protegido, não é? Então essa o que ele começa a descrever aí mais para frente aí. Mas com relação ao drill, pessoal, essa é a essa é a eu espero que vocês tenham entendido. E aí vale a pena uma observação. Quanto menos diâmetro de furo você usar, melhor para fabricar, porque a máquina não vai ficar trocando ferramenta, né? Então, coisas do tipo como tem aqui, olha, a ferramenta 2 é um furo de 1.01 e a ferramenta 8 é um furo de 1. Algo me diz que podia economizar aqui, né? Usar a mesma ferramenta, pelo amor de Deus, né? 1 e 101 é a mesma ferramenta. Então, com isso você economiza tempo de máquina. Então você pode estar ganhando tempo de máquina, vai ter um custo menor. Aqui não, essa aqui de 1.2, 1.3, 1.4, isso de fato tem diferença. Então deixa assim. Mas quanto menos quantidade de furo de broca você usar, melhor. Tá? Teoricamente se teria um custo mais em conta. Ok, pessoal? Vamos em frente que tem mais coisa para a gente ver aí. Grande abraço.